Admar Lopes surpreende a todos. Fernando Diniz faz pedido especial e tem a ver com contrato renovado. Rogério Ceni chorou. Vasco venceu Bahia e se afasta da zona do rebaixamento. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa quinta-feira para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco aqui no canal exclusivo do Torcedor Vascaíno. Então se você torce pro Vasco, você chegou no seu canal, então corre aqui embaixo, inscreva-se, botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se, você fará parte aqui do canal do Torcedor Vascaíno. E claro, deixando seu like sempre para avisar para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo, que a vitória do Vasco foi positiva e claro, dias melhores virão. E é isso que o torcedor vascaíno quer a partir de agora. Porque nesse vídeo vamos falar bastante sobre toda a parte do jogo, né? E o que falar da arbitragem de João Vitor Gobi, né? Impressionante como foi ruim, ou muito tendenciosa, ou muito ruim, ou meio a meio, né? Como que foi ruim a arbitragem de João Vitor Gobi de São Paulo. Impressionante, hein? Lances polêmicos, lances de expulsão que não houveram, e a gente ainda teve o outro lado chorando. É impressionante, parece que tá todo mundo cego, né? Enfim, vamos falar muito sobre os destaques, como jogou bola Puma Rodrigues, Cauã Barros, né? Nuno Moreira e muito mais. Tem muita coisa pra gente falar, porque até o Diniz fez um pedido especial. Olha só. Antes de começar, eu falo com você o seguinte e deixo uma dica de ouro aqui para você. A Estrelabet é parceira do Vasco no basquete e quer dobrar o seu primeiro depósito. Sabe aquela plataforma que não te dá nada e ainda patrocina o rival? É isso mesmo, você ajudando o rival, né? Depois não reclama porque o rival tá nas cabeças. Você tem que sair da plataforma que patrocina o rival, correr para a Estrelabet, que é patrocinadora master do Vasco no basquete e ajuda o Cruz Maltino. Então, não só por isso, a Estrelabet dobra o seu primeiro depósito após você clicar no link que está no primeiro comentário fixado. Então a primeira regra, você que gosta de palpites esportivos, saia dessa plataforma que só patrocina o rival e usa você para ajudar o rival. Corre para a Estrelabet, faça como eu. O link está no primeiro comentário fixado. Lembrando que você corre risco ainda de ganhar camisetas do basquete, enfim, muita coisa legal. Copos, canecas e muita coisa legal. E você está perdendo essa oportunidade. Agora, só para quem é vascaíno. Se você não é vascaíno, não clica, não venha. Faça os seus palpites em qualquer outra. Agora, você que é vascaíno, corre para a Estrelabet. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E, claro, jogue com responsabilidade, maiores de 18 anos. E não esqueça, é entretenimento, não é uma forma de ficar milionário, tá? Beleza, junto com o seu like, com a sua inscrição e com a sua responsabilidade, solta a vinheta. Admar surpreende a todos. Fernando Diniz faz pedido especial e tem a ver com renovação de contrato. Rogério Ceni chorou na coletiva. Vitória do Vasco por 3-1 sobre o Bahia. Arbitragem desastrosa de João Vitor Gobi e muito mais. Vamos falar muito de Vasco aqui nesse vídeo, então eu peço para você deixar o seu like para dar aquela moral e falar para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo. E se você está feliz, deixa o seu like. Vamos ver aqui quantas visualizações teremos nesse vídeo e quantos vascaínos satisfeitos com essa vitória. O seu like vai ser aí a temperatura aí da sua felicidade. É só ir aqui embaixo deixar o joinha. Bom, olha só, vamos falar sobre o jogo, né? Jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco se iguala, né, ao Vitória ali na tabela em relação a jogos. O Vitória é o primeiro dentro da zona do rebaixamento com 22 pontos. O Vasco vai a 27, respira um pouquinho, vai um pouquinho ali para cima para a 13ª colocação. É claro, tem os jogos dos demais que estão embaixo, né? A gente tem também o Atlético Mineiro, que tem 22 jogos ainda faltam mais 2 jogos para alcançar o Vasco, mas enfim, vamos curtir a 13ª colocação, já fazendo a projeção para o próximo jogo contra o Cruzeiro em São Januário. O Vasco que volta a vencer em São Januário, né? A última vitória foi em maio, em cima do Fortaleza, por 3-0, e impressionante, né? Todas as vitórias que o Fernando Diniz teve à frente do comando do Vasco, todas tiveram placar acima, superior ou igual a 3 gols de gols marcados pelo ataque, né? Então, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz marca muitos gols. Então, isso é algo bom, mas também leva muitos gols em muitos momentos. Então, a gente tem que ver o equilíbrio das coisas. Eu sempre falo, né, sobre a equipe do técnico Fernando Diniz. É uma equipe muito competitiva. Ela vai competir contra Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, mas também vai competir contra Sport, Juventude, Fortaleza, enfim. O Diniz, ele joga e deixa o adversário jogar, né? É um estilo muito aberto, um estilo muito vertical e muito ofensivo com linhas altas. Contra o Bahia,
funcionou até terça parte, porque no início do jogo, né, o Bahia equilibra as ações, adianta suas linhas, o Bahia que jogava com uma linha média, né, de forma natural, com o Diniz e o Rogério Ceni, fez jogar com linhas altas, pressionando a saída de bola. E o que aconteceu na saída de bola? Mais uma falha, né? Já temos aí seguidas falhas. Matheus Carvalho contra o Ceará, o Léo Jardim contra o Flamengo, que quase resultou no gol do Saul, e agora Lucas Freitas, né, dando um passe na fogueira para o Hugo Moura, e a gente teve ali o primeiro gol, né, do Sanabria chegando na disputa, ali marcando o primeiro gol da partida. Enfim, a partir dali, a torcida perde a paciência no estilo de jogo do Fernando Diniz, que é um estilo muito próprio, é um estilo muito forte, a metodologia acima de todas as coisas, acaba que fica marcado com esses erros de saída de bola. Bom, logo depois a gente tem a expulsão, né, do Jean Lucas no movimento em cima do Cauã Barros que na minha opinião foi um dos melhores em campo ontem com a camisa do Vasco. E com essa expulsão, né, o Vasco volta a jogo, adianta ainda mais as linhas, o Bahia abaixa as linhas, a marcação desce um pouco, o Vasco acaba controlando a partida, empatando com o gol do Coutinho, né? E um gol muito importante ali, indo para o intervalo com esse empate. Muito acima, né, do Bahia durante aquele momento do jogo. No segundo tempo, né, o Vasco marca duas vezes, uma com o Puma Rodrigues de cabeça, já terça parte do segundo tempo, e depois aquele gol contra, né, que o Verratti vai fazer o passe, acaba pegando no jogador do Bahia, encobrindo o goleiro baiano. Então, o Vasco vence por 3-1, a pressão que o Vasco exerceu poderia ter sido mais, né? Poderia ter sido 5-6. O Bahia chega uma vez ali, quase faz o 3-2 com uma bela defesa do Léo Jardim, mas aí fica, né, um retrato de uma partida em que o Vasco teve volume de jogo, teve sim mais oportunidades, mas também por conta também da expulsão, o Vasco com um a mais durante muito tempo, né? Enfim, mas jogou bem. É assim que se joga. Tem alguns momentos que precisa cadenciar um pouco mais, ser menos vertical, sim, porque às vezes você precisa respirar. O Vasco não pode respirar sendo atacado, tem que respirar com a posse de bola. Então eu acho que falta um pouco isso, porque o time do técnico Fernando Diniz é muito vertical, acaba que não consegue respirar com a posse de bola, e sim, quando a bola está nos pés do adversário, acaba que vira perigo, né, para o time adversário. Bom, falando em time adversário, após, né, uma grotesca, absurda e muito... não consigo descrever aqui a atuação do árbitro João Vitor Gobi, é impressionante como que foi ruim e tendencioso ao mesmo tempo, né? 3 lances de expulsão, um foi expulso, que foi a cotovelada do Jean Lucas, mais o lance no Felipe Coutinho. Cara, é brincadeira, o lance do Felipe Coutinho ali, lance claro de expulsão, não temos dúvida nenhuma, nem sequer o árbitro foi no vídeo. Já no lance do Puma, né, lá no segundo tempo, um pisão ali pegando, né, parte da canela, tornozelo e pé do Puma, né, uma jogada completamente perdida do Sanabria, entrando de qualquer jeito no jogador, mais um lance. Aí o VAR fez o seguinte, o VAR analisou, chamou o árbitro para o vídeo e falou, lance de possível expulsão. O árbitro foi lá, pediu câmera 1, 2, 3, ângulo de não sei do que, arrumou um jeito, deu uma justificativa injustificável e não expulsou o Sanabria. O Rezende já não tinha sido expulso no lance do Coutinho. Absurdo. E o Sanabria não foi expulso no lance do Puma. Eu acho que é uma compensação da expulsão do lance do Jean Lucas, mas não existe compensação. Futebol é futebol. Né? Futebol, se você for ganhar de 10-0, você vai fazer 10 gols. O último não vai compensar o primeiro. Enfim, não existe isso no futebol. O lance tem que ser marcado de acordo com aquilo que está acontecendo. E aquilo que aconteceu dentro de campo, o Vasco foi garfado e venceu o jogo garfado. Né? Após, né, o Vasco ter vencido a partida, fui até a sala de coletiva, né, para fazer ali 2 perguntas para o técnico Fernando Diniz, que já estavam na minha mente. A primeira: Puma Rodrigues hoje jogou muita bola, né? Na verdade, vem jogando muita bola. E ontem, né, pude observar que o Puma, ele agora é um dos laterais esquerdos do elenco. Com a volta do Piton, o Puma Rodrigues, ele volta a disputar a vaga com o PH ou ele continua disputando a vaga com o Piton? Como que é o treino no CT Moacir Barbosa? O Vasco vai ser armado com o Paulo Henrique e o Puma tentando a vaga do Paulo Henrique, ou armar com o Puma Rodrigues e o Piton tentando a vaga do Puma ali? É óbvio que o Piton leva vantagem por ser canhoto, né, do lado esquerdo, vai ter mais chances de cruzamento na área, você vai conseguir marcar de uma forma mais interessante, né, o corredor. O Puma está numa fase muito boa de bola aérea, talvez seja uma valência que o Piton não tem, enfim. Eu fiz essa pergunta para o Fernando Diniz. A segunda pergunta foi a seguinte: não sei se você sabe, mas em 11 jogos em que o Fernando Diniz enfrentou o Renato Gaúcho tem uma ampla vantagem em cima do Fernando Diniz. Em 11 jogos, o Renato Gaúcho venceu 6, empatou 4 e perdeu somente uma partida para o Fernando Diniz, que foi um
5-4 louco no Maracanã entre Fluminense e Grêmio. Então, com esse retrospecto ruim do Fernando Diniz para com o Renato, né, o Renato Gaúcho tem uma superioridade enorme nos números contra o nosso treinador, e eu perguntei para o Fernando Diniz, mirando a semifinal da Copa do Brasil, o que ele achava em detalhes sobre a demissão do técnico Renato Gaúcho, mirando a semifinal da Copa do Brasil. O Diniz ele não me entendeu, né? Ele falou, não, eu acho que ele pediu, tá certo, mas não foi essa a pergunta. Eu queria saber se é benéfico ou não para o Vasco o Fluminense ter perdido o seu treinador. É óbvio, o jogo ainda falta bastante tempo, mas se encerra um ciclo ali importante, que é um ciclo que é muito superior ao Fernando Diniz, que é o trabalho do Renato, o que resultou no futebol brasileiro em 11 jogos, uma supremacia muito grande, né? 6 vitórias, 4 empates e uma derrota apenas com o Fernando Diniz. Então, a minha pergunta ao Fernando Diniz foi direcionada ao alívio ou não da saída do Renato, do pedido de demissão. O Fluminense se desmonta ou não? O Renato Gaúcho foi responsável por contratações pontuais do Fluminense que joguem contra o Vasco ou não por conta disso. Então existe um problema organizacional hoje no nosso rival da semifinal da Copa do Brasil, e eu queria saber do Diniz mais detalhes sobre isso. O que ele acha? Quando ele assistiu ali a demissão, ele, ufa, o Renato saiu do meu caminho, ou caramba, poderia ser o Renato. O Diniz meio que, eu acho que ele fugiu, né, dessa minha pergunta, ele não quis detalhar sobre esse assunto, mas é um assunto muito pertinente, principalmente a semifinal da Copa do Brasil. Na minha opinião, tá? Deu um alívio, que com os números, né, do Renato Gaúcho em cima do Fernando Diniz. É um alívio ele sair do nosso caminho, é um alívio ele não enfrentar o Diniz, né, de novo. Então, eu achei interessante, eu queria saber a sua opinião. Bom, olha só, outra figura que apareceu na coletiva foi Admar Lopes e surpreendeu a todos. É isso mesmo, né? O Admar Lopes foi, após o Rogério Ceni sair da coletiva, falar sobre a arbitragem e falou sobre os escândalos, né, que a gente já vinha dito aqui há muito tempo. Foram escandalosos os lances, né? A gente não tem dúvida nenhuma, mas parece que o técnico do Bahia, Rogério Ceni, não entendeu isso. O Rogério Ceni entrou na coletiva em 5 perguntas das 8 que foram feitas ao treinador do Bahia. Ele reclamou da arbitragem, falou de arbitragem tendenciosa ao clube da casa e que o VAR só chamava contra o Bahia. Rapaz, eu não sei em que mundo o Rogério Ceni estava, né? Mas eu acho que ele vai acordar hoje, né, agora pela manhã, tomar o seu café, assistir a televisão, ver os lances e falar, falei besteira. Só para deixar uma vírgula aqui, eu pedi, né, na verdade, o assessor de imprensa do Bahia, né, ele perguntou quem faria as perguntas. Antes de eu me posicionar ali, eu não percebi, me contaram isso depois. Ele meio que numerou as pessoas na mente dele. Quando chegou próximo de mim o microfone, eu pedi para ele para eu fazer uma pergunta pro Rogério Ceni, que seria em relação às imagens, se ele tinha visto as imagens, porque ele estava equivocado, né? Eu falaria aquilo ali com o Rogério Ceni sem problema nenhum. Só que o assessor do Bahia não me autorizou por conta dessa pré-definição que eu não estava ligado ali, porque eu entro na sala de coletiva, tenho que montar a aparelhagem para nossas lives pós-jogo, né? Então, eu não consegui ter esse tempo hábil para fazer essa movimentação. Mas o Rogério Ceni foi muito mal, na minha opinião, eu queria mostrar isso para ele, mas não foi possível. Ele reclamou muito de arbitragem e eu não entendi absolutamente nada dessa reclamação, mas enfim, cada um reclama daquilo que quer, né? Espero que o Rogério Ceni observe quando chegar em casa e veja que falou muita besteira. Agora é o seguinte, fazendo um resumão do jogo aqui, eu quero saber a sua opinião. Quem foi o melhor em campo? Felipe Coutinho, Puma Rodrigues, Cauã Barros? Né? É muito bom quando a gente fala que o zagueiro vai bem, quando não se fala nele, né? Que é o Carlos Cuesta. Lucas Freitas sai ali, foi muito mal no meu ponto de vista. O Lucas Freitas já é, no meu ponto de vista, tá? O zagueiro mais fraco desse elenco, depois dessa volta por cima aí do Lucas Oliveira. E como o Fernando Diniz recupera jogador, né? Fernando Diniz recuperou o Ryan, Fernando Diniz vem recuperando o Coutinho, Fernando Diniz está recuperando o Cauã Barros, né? Que vem de empréstimo. O Fernando Diniz recuperando o Hugo Moura, trazendo o Hugo Moura. Ele mesmo fala, né, na coletiva que o Hugo Moura deu 2 subidas ali de patamar na sua carreira. O Fernando Diniz que recupera o Puma nesse momento numa posição completamente diferente. E a última partida muito boa do Puma com a camisa do Vasco foi lá contra o Flamengo quando ele chegou e agora ele volta a performar, né? É impressionante o poder de recuperação do Fernando Diniz. A gente aguarda que ele recupere o Paulinho Paula, a gente aguarda que ele recupere outros jogadores. Mas ele também vem fazendo o Lucas Oliveira, né? Jogar bem. O Lucas Oliveira entrou ontem e jogou bem. Então, é uma característica do Fernando Diniz recuperar jogadores. Então, a gente tem essa esperança também, né, de recuperar o Verratti, que também está muito mal, questionado pela torcida. Não dava para substituir o Verratti nesse jogo, porque o Bahia abaixou muito as linhas. Isso aí, de fato, é algo que ia ser propício à bola aérea, né? E a gente não tinha o Ryan para ser uma segunda opção de ataque.
Eu acho que seria uma pergunta muito fácil de ser respondida para o Fernando Diniz na coletiva. Você chegar e perguntar da presença do Verratti ou questionar, simplesmente porque o Bahia abaixou as linhas, isso era fato. Quando abaixa as linhas, você facilita a bola aérea. Então, era algo muito previsível, por isso que eu acho que ninguém enfatizou muito nesse ponto. Mas, enfim, vitória do Vasco. O Vasco vai para a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, agora respira um pouco e quem sabe, né, volte a vencer contra o Cruzeiro no sabadão. Olha só, vou deixar agora o Admar Lopes surpreendendo a todos. O Admar Lopes chegou na sala de coletiva, a gente tomou um susto, né? Nesse cenário de trocas de técnico e tal, o Admar chegando. Aí depois foi informado que ele ia falar sobre a arbitragem, deu uma tranquilizada. Mas ele antecipou o Fernando Diniz e depois do Admar veio o Fernando Diniz para a coletiva. Então eu vou deixar com vocês aqui Admar Lopes e Fernando Diniz, a coletiva completa. E eu quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Não esqueça de deixar o like para dar aquela moral, vai ali, deixa o like, porque daqui a pouco eu tô voltando com mais informações. Admar Lopes e Fernando Diniz com vocês. Venho a esta sala hoje por um motivo que realmente não consigo ficar sem dizer, e para vocês também não dizerem que o Vasco só se queixa de arbitragem quando perde ou quando tem um resultado menos positivo. Aquilo que aconteceu hoje foi, na minha opinião, escandaloso. E escandaloso porquê? Porque pôs a integridade física dos nossos jogadores em causa. Ou seja, este senhor que veio aqui a arbitrar hoje, houve 3 situações claras de expulsão, e nem tem em causa a intenção dos jogadores do Bahia ou não há nada contra os jogadores do Bahia, é simplesmente quando toda a gente defende a qualidade do futebol brasileiro, quando toda a gente defende os jogadores com qualidade e o espetáculo do futebol brasileiro, e simplesmente tem árbitros que não defendem o espetáculo, não defendem os jogadores, e hoje, mesmo ganhando, temos aqui 3 casos escandalosos de 3 expulsões por entradas completamente despropositadas sobre os jogadores do Vasco. Uma delas, inclusive o VAR chamou o senhor árbitro para analisar. Eu não sei que ele viu lá na imagem, que ainda é mais grave no caso do Puma não ter expulso. Por isso, desta forma, venho mostrar o meu desagrado e venho dizer se querem realmente defender o espetáculo e o jogador de futebol, do futebol brasileiro, não podem ter árbitros como este a arbitrar, ok? Muito boa noite, até uma próxima. O cantor de ópera não tem, não? Pode. Aqui, Diniz. Pavarotti não veio hoje? Aqui, Diniz. João Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela vitória. Vitória essa que não acontecia no Brasileirão desde o dia 17 de maio, né, na vitória sobre o Fortaleza. Queria que você analisasse o jogo, né, o resultado e a importância dele por se tratar de um jogo atrasado e agora o Vasco dando aquele respiro ali para a zona do rebaixamento. Obrigado. Não, primeiramente, boa noite. Não ganhava no Brasileiro desde a minha estreia, né? Eu estreiei aqui contra o Fortaleza no Brasileiro. E eu acho, assim, fazendo uma análise do jogo, acho que a gente jogou muito bem. E eu acredito que a hora que estava 11 contra 11 foi um dos nossos melhores momentos. A gente estava com muita pressão na marcação, estava levando muita vantagem nos duelos. E estava chegando, o jogo estava fluindo. Aí a gente teve um erro daqueles que a gente não pode cometer, tomamos o gol, aí teve a expulsão, aí a gente, obviamente, que o Bahia tinha que se defender, e a gente já tem um time com uma vocação ofensiva forte, e com a entrada do David, a gente foi empilhando situações de gol e ganhou com muito mérito. E acredito que mesmo tendo a expulsão, a outro lance foi para a expulsão, claramente, e o critério de se apitar foi modificando, porque começa apitando de um jeito que parece que vai deixar o jogo correr mais, aí tem a expulsão, aí começa a picotar o jogo. O juiz era o 4º árbitro lá em Porto Alegre, os caras fizeram cera desde o começo do jogo, não fez menção em nenhum momento de dar um cartão amarelo, e o Léo Jardim vai ser, nos próximos anos aí, vai ser o único goleiro expulso, porque talvez aqui no Brasil, por conta do que aconteceu lá no Sul, por conta do juiz achar que está retardando o jogo, que está fazendo cera. Diniz, boa noite. Amadeu aqui na sua frente. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Essa vitória, parabéns pela vitória, primeiramente. Obrigado. Essa vitória pode ser um divisor de águas para a confiança do elenco,
como você enxerga a resposta emocional dos jogadores após mais um erro na saída de bola? E se a seleção brasileira realmente ganhou o número 10, Felipe Coutinho? Porque a partida que o Coutinho fez hoje, se aquela bola da falta entra, realmente era chave de ouro. Boa noite. Começar pelo Felipe, eu acho que o Felipe ele se credencia cada vez mais para poder ser um nome para disputar a Copa do Mundo. Ele leva uma vantagem sobre a maioria dos seus concorrentes, porque ele não é um jogador que precisa ser testado com a camisa da seleção, nem em Copa do Mundo, nem em Champions League, nem em grandes eventos. E ele cada vez mais se coloca nessa condição. Fez mais uma partida brilhante, fez gol, podia ter feito um golaço de falta. Treina cada vez mais, está se livrando cada vez mais também, ficando cada vez mais longe do departamento médico. Então, de fato, ele se credencia jogo a jogo a ser um dos candidatíssimos à vaga na Copa do Mundo. Em relação à confiança, eu acho que desde quando eu cheguei aqui, tinha perguntas frequentes, que o time era um time que se abalava emocionalmente, quando tomava gol, não reagia. E eu não senti isso comigo aqui no Vasco. A gente foi jogando de uma maneira muito focado, mesmo nos jogos que a gente não conseguiu vencer. Aconteceu até o contrário, às vezes dá um pouco de relaxamento em momentos que a gente está ganhando e que faltava uma certa consistência para o time. Eu não acredito assim no negócio de ser um divisor de águas. Eu acho que a gente está trabalhando de uma maneira consistente. Eu acho que os últimos jogos, todos eles a gente teve muito mais chance de ganhar do que de perder. Desde o jogo do Sport que a gente venceu, os jogos contra o Botafogo, o jogo do Flamengo foi um jogo mais equilibrado, que a gente teve chance de ganhar e de perder. E hoje a gente foi um time que foi soberano na vitória. Diniz, tudo bem? Eu queria te perguntar sobre o Puma, porque reserva do Paulo Henrique você vem utilizando na lateral esquerda, ao meu sentir vem dando conta do resultado, e é um jogador daqueles que ainda não foram procurados pelo Vasco para renovar em dezembro. É isso mesmo? Você quer a permanência do Puma? Ele é essa importância toda no seu grupo? Não, ele é um jogador que eu tenho uma relação ótima com o Puma desde quando eu cheguei aqui. Eu já tentei levar ele para trabalhar comigo. E ele é um jogador que eu gosto, sempre falei aqui internamente que eu gosto e eu quero que ele permaneça. Ele é um jogador que tem qualidades muito importantes. Recaía sobre ele algumas críticas na questão da marcação, que comigo ele está indo cada vez melhor nesse quesito também. Ele é um jogador que é grande, jogador alto, jogador forte, jogador rápido e que sempre jogou de lateral. Então, um jogador com essas características, não sei porque ele marca mal. Uma questão, ao meu ver, é uma questão mais de orientação, de treinamento, de cobrança. E eu acredito que o Puma ele tem muito ainda para evoluir. Ele é um jogador que eu gosto bastante. É um jogador que tem um poder de decisão muito grande. Bate muito bem na bola, é um jogador que ajuda muito também na bola aérea defensiva e ofensiva. E eu, na minha concepção, ele é um jogador para ficar no Vasco com toda certeza. Aqui, Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos e Ave Mais. Hoje você não teve o Ryan, um grande desfalque, mas você contou com o Andrés, que fez um bom jogo, participativo, muito ativo em vários lances. Queria que você comentasse o que mudou ofensivamente no Vasco com a saída do Ryan e comentasse esse jogo do Andrés. E se você puder comentar brevemente, o Rogério Ceni acabou de, em coletiva, falar o oposto do que o Admar disse. Ele reclamou bastante da arbitragem favorecer o time da casa, principalmente o VAR. Queria que você pudesse comentar, por gentileza. Obrigado. Não, quanto ao VAR eu já falei, o VAR tem as imagens. Foi para expulsão, assim, do que aconteceu eu não sei dos outros lances, eu não sei se teve algum lance contra o Vasco, eu não vi. Eu vi os lances muito claramente no VAR, quando o VAR chamou, estava lá para todo mundo ver. Os lances eram para ter sido 2 vezes expulso, as 2 expulsões. O VAR não foi chamado em umas 2, 3 ocasiões. Eu não posso falar, assim, aí eu também não posso falar, porque eu não vi o lance, seria leviano eu falar, porque esses lances que eu vi ficou passando no telão. Obviamente, se o Vasco teve alguma infração e o VAR não chamou, eu não sou um cara de passar um pano pelo Vasco, sou um cara que é justo. Os lances das expulsões foram muito claros para mim. E o VAR chamou e o juiz não expulsou o lance no Puma, que é um lance muito fácil de expulsar. O protocolo é esse. E qualquer outra pergunta? Do Ryan? Não, o Ryan hoje, o Andrés acho que substituiu muito bem o Ryan. São jogadores que têm algumas similaridades, são jogadores jovens, jogadores de muita potência física, de velocidade. E tem as suas diferenças. O Ryan é um jogador que
busca mais a finalização, o Andrés é um jogador que busca mais o passe, joga mais assim pelos corredores, bem pelos corredores laterais, o Ryan joga por fora e por dentro. Embora o Andrés aqui, a gente tem trabalhado ele para poder melhorar o jogo interno dele, que ele é um cara que pode evoluir muito por ali também. Ele fez uma partida muito boa, o Andrés. Olá, Diniz. Boa noite. Danilo do Expresso 923. Queria falar sobre a sua alteração no momento do Lucas Freitas para a entrada do David, ali no erro do Vasco na saída de bola que resultou no gol do Bahia. A gente viu ali uma discussão, mas uma discussão de jogo entre o Hugo Moura e o Lucas Freitas, e no lance seguinte, o Lucas Freitas perde uma bola ali na frente. Você percebeu um momento de desequilíbrio do Lucas Freitas em relação à partida para sacá-lo e a entrada do David? E um outro ponto em relação até o que o Rogério Ceni trouxe para a gente na coletiva, em relação à parte física do Vasco. E aí eu falo de Barros e Hugo Moura. Eles são uma base, um arcabouço para liberar Nuno, Coutinho, esse time que tem tanto talento pela frente, ter 2 volantes de mais pegada, facilita para esse time ter um pouco mais de equilíbrio? Não, facilita, dá um pouco mais de equilíbrio. Não sei se é a palavra um pouco mais de equilíbrio. A gente fala as coisas muito em cima do resultado, né? Também. Lá contra o Santos jogou o Jair e o Tietê, aí sua pergunta ia ser, com 2 jogadores tão leves, extraordinários na saída de bola. Então, uma questão que pode jogar com 2 jogadores como o de hoje, jogadores como jogou o Jair e o Tietê. Tudo depende, nunca é uma coisa só. Hoje, obviamente, se eu fosse te responder, ia falar que é claro que fica mais firme o time com isso, é claro. Ganha altura, ganha potência física. E se você fizesse a minha pergunta contra o Santos, eu ia falar, lógico que o time ganha mais leveza, ganha mais condução, o time fica mais leve, tem mais chance de chegar no ataque. É saber ler e saber o melhor momento de cada um, mas hoje, não só hoje, os 2 jogadores, o Hugo, aliás, desde que eu cheguei aqui, um jogador que, na minha opinião, ele subiu umas 2 prateleiras. É um jogador que joga bem todas as partidas, zagueiro, de volante, e treina todo dia bem. Eu não vi o Hugo Moura jogar mal comigo nenhum dia e nem treinar mal, nem uma sessão de treino. E não fica fora de treino. Então, um jogador que para mim, ele está subindo de patamar como jogador. É um dos grandes jogadores hoje de meio campo do futebol brasileiro, eu acho, o Hugo Moura. Tá, pela regularidade, desde quando eu cheguei aqui, se pegar a média dele comigo, o credencia e qualquer jogo. É contra o Flamengo, é contra o Bahia, em qualquer lugar, contra o Mirassol, qualquer jogo, o Hugo Moura entrega muito com a camisa do Vasco. Você fez uma outra pergunta, o que era? Sobre o Lucas Freitas. Não, o Lucas saiu porque eu ia alterar, porque a gente teve a expulsão e eu tinha que tirar alguém e ele era o jogador que eu acho que tinha que sair, para a gente poder ter mais volume ofensivo, mas não foi por conta do erro, assim, vou tirar um jogador só porque errou. Não tem sentido isso. Então, se o Felipe Coutinho tivesse errado uma bola, ou fosse o próprio Hugo Moura, que até participou do lance, não foi por conta disso, ele não saiu por conta do erro, ele saiu por conta que precisava botar o time mais para frente, com a expulsão, e acabou dando certo, mas tinha muita lógica a saída dele. Fernando Diniz, parabéns pela vitória. Linique de canal Hora do Vasco. Você falou sobre o Puma Rodrigues, sobre a importância do jogador atualmente com o elenco, e ele está numa vaga do Lucas Piton, que desde que chegou no Vasco é titular absoluto. Eu queria entender na sua cabeça se essa vaga na lateral esquerda é disputada pelos 2 hoje, caso o Piton volte pós-lesão. Isso me permite mais uma, já projetando a semifinal da Copa do Brasil. Como você analisa a demissão, ou pedido de demissão do Renato Gaúcho no Fluminense? Eu acho que ele... É difícil fazer uma análise do que o Renato... Se ele sentiu que ele tinha que sair, a gente tem que respeitar. E está tudo certo. Não dá para fazer uma análise mais profunda. Eu, sinceramente, ocupei muito pouco o que aconteceu de repercussão. Mas se ele achou que no momento ele tinha que sair, a gente tem que respeitar os motivos de cada um. Em relação ao Piton, não só o Piton em relação ao Puma, mas ao Vitor Luiz, eu vou colocar os jogadores que eu achar que vão ajudar mais o Vasco a vencer. E o Puma, hoje, ele é um dos titulares do time. O Piton também é um dos titulares do time. Assim como o Vitor Luiz, por uma opção minha, não foi imediato, mas uma hora, se eu achar que ele tem que jogar, ele vai jogar. Não vejo os jogadores... Eu vou respeitar sempre o melhor momento de cada um, nos treinamentos e nos jogos, para colocar o melhor time para jogar. Boa noite, Diniz. João Guerra do GE, parabéns pela vitória. Você falou ainda há pouco sobre o Hugo Moura e que ele subiu 2 patamares, 2 prateleiras ali no meio de campo. Eu gostaria de aproveitar esse momento para falar sobre o Barros, que foi o companheiro no meio de campo dele ali.
Ele teve mais uma partida bem positiva no Vasco, tem até uma estatística de que desde que ele chegou e iniciou como titular, o Vasco não perdeu. Gostaria que você fizesse uma avaliação da partida dele e com o retorno do Tietê, até fazendo um gancho em relação a essa, como é que vai ficar essa disputa no meio-campo agora que o Barros chegou e tem tido boas atuações? Muito obrigado. É a mesma questão do Lineker, do que perguntou do Puma. O Barros hoje também se transformou um dos titulares, como o Tietê é um dos titulares. Se o Jair fosse uma lesão menos séria e fosse voltar, também é um dos titulares. E eu vou procurar, analisando os treinamentos e nos jogos, os jogadores que eu acho que vão performar, na minha cabeça, para cada partida do Vasco. E é muito bom não ter só 11 titulares. Hoje a gente tem mais de 11 titulares, com certeza. O Barros se botou como titular, assim como o Puma também se bota como titular. O Tietê já estava sendo brilhante comigo, na realidade. O Tietê estava vivendo talvez também a melhor fase dele. Conheço o Tietê muito bem. Então é muito bom ele voltar. E é uma pena que o Jair não pode voltar, porque a gente fica com um time muito mais robusto para poder enfrentar o Campeonato Brasileiro e depois as fases decisivas da Copa do Brasil. Diniz, boa noite. Pedro Cobalé do Lance. A minha pergunta para você hoje é sobre o Nuno, né? Ele chegou no começo do ano, não fez uma pré-temporada com a equipe. Em alguns momentos a gente sente que ele sente a parte física um pouco, ele fez meia temporada na Europa. No domingo ele sofreu entorse e mesmo assim esteve em campo hoje participando de 2 gols. Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação dele. Obrigado. O Nuno é um jogador muito inteligente, um dos mais inteligentes do elenco, e muito participativo, e também um jogador que tem sido muito decisivo comigo, desde quando eu cheguei aqui. Ele tem uma quantidade boa de gols para a posição dele, de assistência, e é um jogador muito importante na parte tática. A gente pede para o Nuno uma vez só, ele entende muito bem o que tem que fazer. Então, às vezes ele desce para ajudar na linha de 5, às vezes ele anda do meio para ajudar os volantes, às vezes ele anda na linha da frente para poder fazer pressão mais alta com os atacantes. Então, é um jogador que sabe ler muito bem o jogo, é um jogador técnico. Essa questão da condição física, eu acho que ele vai melhorar, e aqui o Brasil acho que até ajuda isso. É um jogador acostumado com um tipo de calendário na Europa, até mesmo na base, com menos exigência física, então ele já tem uma tendência, pela composição fisiológica que o corpo dele apresenta, de sentir um pouco mais. Mas eu acredito muito que com treinamento, com bons estímulos, com boa recuperação, ele vai... Aliás, eu acho que ele já melhorou nessa questão. Hoje eu tirei uma coisa, não é porque ele estava dando sinais de... Eu não achei que ele estava dando sinais de cansaço hoje. Eu tirei já pensando no jogo do Cruzeiro, que a gente vai ter pouco tempo para recuperar. No jogo também... No jogo antes do Botafogo, no próprio jogo do Ceará, ele saiu faltando 5 minutos, ele ia jogar o jogo todo praticamente, tanto ele como o Coutinho, jogo contra o Ceará. Então acho que o Nuno tem evoluído nessa questão física também. Boa noite, Diniz. Sérgio do podcast Cruz Maltino. Vocês estão vendo de uma sequência de jogos bem pegados. Flamengo hoje e daqui a 3 dias tem o Cruzeiro. O Hugo, eu percebi lá da cabine que ele estava botando muito a mão na coxa. E logo em seguida ele saiu. É um problema que preocupa para o próximo jogo? Não, ele não pediu para sair, não. O que você viu, eu também vi, e ele não pediu nada. Ele até falou que estava bem. A gente tirou porque achou que, como ele estava botando a mão na coxa, o jogo estava praticamente definido, a gente resolveu tirar mais para preservar. Mas ele não saiu porque ele pediu para sair. Ele até continuaria no jogo. Não acredito que ele seja problema para sábado, não. Boa noite, Diniz. Aqui, Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Parabéns pela vitória, mais uma vez. Pensando no jogo de sábado contra o Cruzeiro, que é mais um jogo muito importante, né? Para as ambições do Vasco. Hoje você voltou a utilizar o Garré. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse jogador, e você sempre tem falado, agora você falou também com os amigos aqui, que os jogadores, você está com o elenco maior, né? O Garré pode ter mais oportunidades? A torcida pede muito esse jogador? Obrigado. Eu vou responder com a mesma coerência que responder as outras perguntas em relação a isso. Eu coloco para jogar os jogadores conforme os treinos vão acontecendo, os jogadores vão dando confiança, depois precisa confirmar nos jogos. E todos aqueles que estiverem nessa condição, vai ter mais oportunidade de jogar. Boa noite, Diniz. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Parabéns pela vitória. Agora o Vasco consegue abrir um pouquinho de gordura ali para a zona do rebaixamento, se aproxima da zona de classificação para a Sul-Americana. Queria saber se já dá para almejar outros objetivos para essa reta final do Campeonato Brasileiro, e qual é o pensamento daqui para frente para o Vasco na competição. Eu acho que o Vasco tem que encarar os jogos como grandes finais, como encarou no jogo de hoje e como encarou contra o Flamengo. A gente não tem por que a gente diminuir. Eu acho que isso é uma coisa, um sinal positivo no jogo de hoje. A gente teve algumas oportunidades de sinalizar que a gente
ter condição de avançar na tabela. Eu vou citar pelo menos duas e hoje seria a terceira. Depois do jogo do São Paulo, depois da goleada do Santos, e hoje teve e depois do jogo do Flamengo, que foi um jogo, embora fosse um empate, o time mostrou força e poder para poder avançar e não ficar nessa situação na tabela. Então eu acredito que o time vai amadurecendo. Isso tudo é treino, não é treino do dia a dia só. Treino porque o maior treino que tem no futebol é o próprio jogo e as coisas que vão acontecendo nos jogos. Então, se você falar assim, o time melhorou, às vezes para o time amadurecer, a gente não quer que aconteça, mas acaba necessitando acontecer o vacilo igual do Grêmio. Um vacilo depois repete do Ceará. E aí hoje era uma coisa que o time aprendeu do Ceará para cá. Então a gente não ficou oferecendo chance pro Bahia depois que a gente fez o gol com a menos. Muito pelo contrário. A gente teve mais chance de fazer o gol. Obviamente que eles tiveram uma chance no final do jogo ali, estava 3-1 o jogo. Mas no fundo a gente podia ter ampliado para ser 4 ou 5-1 o jogo. Então o time ele vai aprendendo. Eu espero que daqui para frente a gente consiga ter mais essa consistência que a gente está buscando desde quando eu cheguei aqui. Obrigado, Fernando Diniz.